Muito boa tarde, meu segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de história e nós vamos hoje ficar somente com as fichas de atividades. Primeiro, nós vamos fazer a correção das atividades da página 129 e 130. Vamos lá? Então, na página 129, era uma atividade a respeito sobre os quilombos, né? Sobre os quilombos do passado, ligue os pontos corretamente. Vamos lá? Então, quilombos, eles eram esconderijos de escravizados? Sim, então nós vamos ligar. Quilombos, vivia-se em liberdade? Sim, quando eles fugiam para os quilombos, eles viviam em liberdade, né? Eram fábricas? Claro que não. A maioria era urbana? Nada a ver, né, pessoal? Respeitavam a natureza? Com certeza. Muito bem. E na número 2, falava assim, ó. Qual foi o quilombo mais famoso do Brasil? A seguir, você encontrará a resposta de maneira bagunçada. Organize as letras e escreva as palavras correspondentes abaixo. Então, a palavra certa, a frase, no caso, o quilombo mais famoso do Brasil foi Quilombo dos Palmares, tá? Para quem desembaralhou bonitinho aí e escreveu, parabéns. Muito bem, resposta escrita. E agora a número 3. Quem eram as pessoas que viviam no quilombo da pergunta anterior? Pois é, pessoal, as pessoas que viviam lá no Quilombo dos Palmares eram pessoas escravizadas que fugiam, né? Pessoas pobres, os africanos, os indígenas e os seus descendentes, tá bom? Então vamos anotar aqui na número 3. Vamos lá? Então, frase escrita, certo? Olha, pessoas escravizadas que fugiam e pessoas pobres, africanos, indígenas e seus descendentes, ok? Na 130, era para ter feito o seguinte, olha só. Em que estado brasileiro localizava-se o quilombo da pergunta 2? Então, com a ajuda de um responsável, nós precisávamos pintar ele no mapa, certo? Então, o quilombo da pergunta 2 é o quilombo dos Palmares, certo, gente? E ele ficava em Alagoas, olha só. E aqui nós temos o mapa do Brasil e para aquele que tem dúvida, tá? Aonde fica o estado de Alagoas, tá? Nós vamos mostrar aqui neste mapa. Olha só que bonitinho esse mapa. Opa! Olha só que bonitinho esse mapa do Brasil, tá? Que a professora trouxe aqui para vocês. E o estado de Alagoas, olha só. Ele fica, deixa eu pegar a canetinha aqui, tá? Olha só. Deixa eu pegar uma cor bem legal para mostrar para vocês, pegar uma magenta. Olha só. Olha só, ele está bem aqui, ó, alto, tá vendo, ó? Esse pedacinho pequenininho aqui, ó, é onde se situava o Quilombo dos Palmares. Vamos lá no nosso mapa, então, pintar o nosso mapa? Vamos lá? Olha só, no nosso mapa, olha, esse é Bahia, né? Vamos voltar lá para vocês verem. Olha só. E passa este aqui é Alagoas, tá? Então, este aqui que vocês deveriam pintar, olha só, tá bom? Pintado no nosso mapa, localizado aí o estado de Alagoas, certo? E nós temos a atividade de número 5, que era para vocês marcarem verdadeiro ou falso, né? A respeito do capítulo sobre as comunidades quilombolas. Então, mesmo com o fim da escravidão, existem quilombos até hoje no Brasil. Com certeza, esta é uma alternativa verdadeira, tá bom, gente? Olha só outra. O Brasil tem só uma comunidade quilombola em seu território. Esta é falsa, tá? Não tem só uma comunidade no Brasil
de quilombola, não. Tem várias comunidades, né? Nós já vimos isso em outras aulas. Outra, os quilombolas permitem que sejam construídas fábricas em suas terras. Será verdade isso? Claro que não, né? Então, para quem colocou falso aí, muito bem. Os quilombolas, eles respeitam e preservam a natureza. Verdadeiro, muito bem. Muitos quilombolas produzem artesanatos, remédios e cosméticos como produtos da natureza. Verdadeiro, muito bem. Agora, número 6 era uma resposta pessoal, que vocês deveriam fazer uma pergunta aí, né? Entrevistar aí uma criança quilombola, né? Que pergunta será que você faria para uma criança quilombola? Então, você teria que se transformar em um jornalista e fazer esta pergunta para esta criança quilombola, tá bom? E agora, nós vamos aqui para a página 131 das fichas de atividades. Olha que legal! Mas antes de iniciarmos a nossa atividade nesta página, tá? Nós vamos ver um vídeo para relembrar como são as comunidades caboclas, né? Como é a vida cabocla. Vamos lá? É um videozinho breve, eu gostaria que vocês analisassem bem o espaço, tá? Esse espaço geográfico, onde é que essas pessoas moram, tá? Como é a condição de vida destas pessoas. Observem bem, analisem com cautela, olhem o que tem ao redor das casas, como são feitas as casas, como as pessoas vivem, tá bom? Vamos lá? E aí, eu estou com uma mulher da floresta agora, a dona Geralda, 76 anos. Que ano a senhora nasceu? 37, eu vou fazer 76. Ela nasceu em 1937, a vida toda como pescadora, né? Lavradora, Trabalhei pescadora. muito em malva, trabalhei muito em roça. E quantos filhos a senhora teve? 10, 10 filhos ela teve, todos vivos? tenho morto. E ela foi picada por uma cobra. Esse pé aqui, olha, tá desviado aqui, porque a jararaca pegou ela. Eu tenho ferrada de arraia, 2, 3 ferradas de arraia, só nesse pé. Então vejam bem, olha, o homem da floresta também sofre muito, porque ele enfrenta as feras da floresta e do rio. Ela foi picada por uma jararaca e ela foi 3 vezes picada por uma raia. Mas ela estava dizendo ainda agora que queria falar com a presidenta da República. O que a senhora quer dizer para ela? Mande um recado para ela. Eu queria dar um recado para ela, que ela tivesse pena do Amazonas, do povo do Amazonas, dos amazonenses que sofrem, sofredor aqui. Sofredor. Nós somos sofredores aqui. Não O que a senhora gostaria que a presidenta desse para cá, para o povo da... Libertação pro povo, tirar uma madeirinha, não muita, né? Fazer um cavão, pegar um peixe, um pirarucu, um tambaqui, que um pai de família, como é que vai se achar? Ela está se referindo agora às restrições que as autoridades do meio ambiente estão colocando. Ela quer uma autorização da presidenta da República para ela tirar uma madeira para fazer a canoa dela, a casinha dela, o flutuante, para fazer uma madeira, pegar a madeira e fazer um carvão. Então, muito bem, eu estou aqui num barco de pesca com o seu Hilário. Ele é pescador somente há 40 anos, ele está até aposentado agora, mas continua no barco dele. Como foi que o senhor começou a pescaria? O senhor pescava com que tipo de instrumento? Era com anzol, era com malhadeira, era com anzol? Com anzol, O que o senhor pegava com anzol? Eu pegava tambaqui, pegava o pirarucu naquela época, né? Usava de isca. Ah, isso que para pegar o pirarucu, esses peixinhos, né? Sardinha, o cará, né? E o tambaqui era pescava com as frutas, era mais seringa, né? Olha, vejam bem, a floresta e o rio, eles se completam. Ele pescava com fruto da seringa, da seringueira, para pegar o tambaqui no espinhel. O espinhel é uma carreira de anzóis pendurados com os frutos para pegar onde tem muito tambaqui. O tambaqui gosta da fruta da seringueira Daquela biorana. e da biorana também, né? E um bocado de fruto do gapó tambaqui gosta. Qual outra fruta do gapó que o tambaqui gosta? Ele que o gosta, senhor usar? não usava mais só era com a biorana, né? A biorana. Partia ela, né? De cruz, assim,
Certo. E o pirarucu, como é que o senhor pegava? O pirarucu de pegar só pegar a sardinha, o cará, né? Lá vem um pescador aqui novo aqui, você vê, sobrinho? Como é que põe um peixe desse na canoa? Ah, vem, puxa bem, ele vem, embarca bem na canoa. É? O cara Mas pega... tem que alagar a canoa? Não alaga não. Só se for uma canoa muito pequenininha, né? O cara pega ele assim e puxa. E o que foi Aí assim, embarca, que foi mais perigoso durante esses 40 anos que o senhor fez? Muito perigoso. Tinha muita férias no Gapó, tinha jacaré, tinha cobra, tudo, né? Mas o senhor foi alguma vez atingido por uma cobra? Não, você ainda não, graças a Deus. Jacaré? Teve jacaré desse Capó, mas nunca foi atingido por jacaré. Me diga uma coisa, o senhor pescou jacaré alguma vez? Pesquei muito, no tempo que o jacaré dava dinheiro, mas morava no Purus, pescava no Purus. Dava dinheiro porque vendia a pele? Vendia pele, vendia carne, vendia inteiros pequenininhos, né? E agora? Agora não vem mais, né? Então veja bem, antes era possível pescar jacaré porque a pele do jacaré tinha mercado, tinha preço no mercado. E a carne do jacaré é uma carne de pescado, né? É uma carne de pescado, é uma carne muito boa, fibrosa, saborosa. Eu já comi várias vezes jacaré, é muito bom. Então vejam bem, este é o programa Homem da Floresta, que fala através do Amazonsat para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo, porque ele vai para 87 países. E o endereço está aqui no pé da tela. Muito bem, gente. Foi uma entrevista, né, com duas pessoas que são da comunidade cabocla, certo? Mostrou alguns pontos, né, da comunidade deles, né, alguns lugares lá, tipo uma casa, né, como que é a comunidade em si, algumas pessoas, algumas crianças brincando, enfim. E aqui na atividade número 1, pedia o seguinte, olha só. Deixa só a professora lembrar primeiro para vocês sobre as comunidades caboclas. Vocês lembram que eles vivem em pequenas comunidades, né? Há muitos anos, certo? E que os conhecimentos deles passam de geração em geração. E que a natureza é muito sagrada para eles, né? É muito importante. E eles conhecem muito bem a natureza e respeitam ela também, né? Os caboclos, eles vivem principalmente da pesca, como vocês viram dois pescadores sendo entrevistados, certo? E do extrativismo. Eles buscam retirar esses recursos naturais com baixo impacto ambiental, para que a natureza não sofra muito, tá? Não sofra muita interferência, certo? E também eles colhem frutos e castanhas, né? E coletam o látex das árvores. E essas comunidades caboclas, elas são tão importantes para a região amazônica que no estado do Amazonas existem até o dia do caboclo, tá? E esse dia, ele é celebrado no dia 24 de junho. Então, eu fiz um apanhado geral aí sobre as comunidades caboclas pra gente lembrar e resolver essas questões aqui. Vamos lá, então? Na número 1, falou o seguinte: sobre as comunidades caboclas, marque com um X as afirmativas corretas. Olha só, vivem na Amazônia. Então, nós já sabemos que, com certeza, eles vivem na Amazônia, né? Então, vamos marcar aí um X, tá bom? Para essa atividade. Vivem na região sul do Brasil? Não, porque olha no mapa, voltando aqui, o Amazonas, tá? Ele é aqui, por exemplo, olha só. Amazônia. A Amazônia toda, tá? Está aqui, ó. E o sul é aqui embaixo, tá? Então, eles não vivem no sul do Brasil. Trabalham nas grandes indústrias? Claro que não, né? Eles trabalham na floresta, né? Eles pescam e trabalham com o extrativismo, né? Eles vivem da pesca e do extrativismo. Vivem da pesca, da lavoura e do extrativismo? Sim, olha só. O dia do caboclo não é celebrado, pois não se trata de um povo importante. Olha o que eu acabei de falar, que dia que é o dia do caboclo? É celebrado no dia 24 de junho. Muito bem. E a número 2 agora.
As imagens a seguir retratam uma casa de uma comunidade cabocla na Amazônia, na cidade de Tabatinga. Ela é diferente da sua casa, não é mesmo? Pois é. A seguir, anote duas diferenças entre sua casa e a casa dos caboclos. Então, era uma atividade de resposta pessoal, porque cada um tem a sua moradia, tá bom? Então, você ia anotar aí uma diferença que tem na casa do caboclo e uma diferença que tem na sua, tá bom? São duas diferenças que distinguem a sua casa da casa dos caboclos, tá bom? E aí, a nossa próxima página, ela que ainda está carregando, certo? Carregou a número 3, tá? Na página 132, olha só. Lá fala assim, ó, sobre os povos ribeirinhos. Agora, lembrando um pouquinho sobre os ribeirinhos, que tem tudo a ver com os caboclos, né? Nós sabemos que os ribeirinhos, eles vivem principalmente no norte do país, certo? Pois é essa região que existem mais rios. Então, os ribeirinhos, eles têm uma ligação muito profunda também com a natureza, tá? Principalmente com a água, tá? A rua deles, para vocês terem uma noção, o rio acaba se tornando a rua da casa deles, tá? E de lá, do rio, tá? Eles tiram sua fonte de renda e sobrevivência. Então, eles vivem da pesca. E também os ribeirinhos, eles vivem de acordo com o tempo da natureza. Eles seguem também os períodos de cheia e seca dos rios, tá? E tem uma relação muito grande de respeito, tá? Para com a natureza. E também eles dependem do rio para se deslocar. Como a professora já disse, o rio é a rua deles, certo? Muito bem, olha só. E as casas também dos ribeirinhos, elas são construídas de frente assim para o rio, tá? De uma forma de uma homenagem e respeito. E essas casas, elas são de palafita, tá? Elas são casas de palafita, são construídas em cima de tábuas de madeira. E isso evita que elas sejam arrastadas pela água na época das cheias, tá? Quando o rio sobe. Ou que elas sejam inundadas. Tá bom, gente? Agora nós vamos fazer a número 3. Sobre os povos ribeirinhos, marque um X na resposta correta. Os povos ribeirinhos moram na beira do rio ou do mar? Do rio. Os povos ribeirinhos vivem principalmente... E aí, gente, o que vocês acham? Da pesca ou da atividade industrial? Tempo para pensar. Olha só. Para quem disse que é da pesca, parabéns, você acertou. Muito bem. E aí, gente, os povos ribeirinhos, eles moram em prédios ou casas de palafita? E aí? Acabei de ler, né? Tá fácil, mamão com açúcar. Casas de palafita. A número 4. Olha só. Os povos ribeirinhos vivem em casas de palafita. Desenhe esse tipo de casa a seguir. Vamos lá fazer um desenho bem legal aqui, então, para homenagear esses povos ribeirinhos. Então, o rio, né, certo? As palafitas, tá? Digamos que as palafitas estão aqui. Isso aí. Opa, já errei, tá vendo? A prof também erra. Vamos apagar. Deixa eu apagar esses dois traços aqui também. E eu vou mostrar para vocês logo em seguida como vai ficar a minha casa de palafita. Olha só. Muito bem. Olha aí a mágica que eu fiz da minha casinha de palafita. Tá bom, gente? Ela ficou super. E eu tenho certeza que a de vocês também ficaram lindas. Não é mesmo? E agora, gente, olha só. Nós vamos para a página 133, tá? Que é a última atividade,
tá? A última folha da ficha de atividades, então 133, e nela fala assim, olha: neste livro você estudou diferentes comunidades, não foi? Pois é, a seguir escreva uma característica de cada comunidade. Então, olha só, tá pedindo uma característica dos caiçaras. Os caiçaras, eles vivem próximo ao mar, já é uma característica. Então, vamos anotar? Muito bem. Então, se você quiser dar uma pausa aí para você copiar, tá bem bonitinho aí, sem fazer erro nas letrinhas, tá? Fiquem à vontade, olha só. Agora, uma característica dos indígenas, tá? Então, vamos lá. Os indígenas apresentam características culturais, como a alimentação, ou histórias, como origens, tá? Vamos anotar? Então, olha só, eles têm costumes, línguas e culturas diferentes em cada tribo, tá bom? Agora vamos falar sobre os quilombolas, olha só. Então, olha só, os quilombolas têm a sua produção de artesanato, remédios e cosméticos feitos com elementos da natureza, tá? Essa é uma característica deles, uma característica cultural, tá, gente? Então, os ribeirinhos, tá? Por fim, os ribeirinhos, eles vivem próximos aos rios, tá? Então, vamos colocar aqui. Vivem próximos aos rios, tá? Os caiçaras próximos ao mar, os ribeirinhos próximos aos rios, tá bom? A número 2 fala assim, olha, ela é uma resposta pessoal. Então, qual dessas comunidades você gostaria de conhecer melhor, tá? As comunidades caiçaras, indígenas, quilombolas ou ribeirinhas. E aí você deveria explicar por que você conhece, você gostaria de conhecer melhor uma dessas comunidades, tá bom? Anota aí qual é a sua resposta, dá uma pausa no vídeo pra gente continuar daqui a pouco. Então, continuando aqui, na número 3, fala bem assim, ó. Represente por meio de desenho a comunidade que você gostaria de conhecer. Então, você vai desenhar agora como é essa comunidade que você gostaria de conhecer, que você anotou aqui na número 2. Tá bom, gente? E aí, nós vamos para a página 134 e lá fala bem assim, ó, na número 4. Muitas pessoas chamam as comunidades tradicionais de guardiões da natureza. Por que será, né, gente? São justamente aquelas comunidades que cuidam da natureza, que dependem da natureza para viver e, em troca, elas têm aquele cuidado, aquele carinho todo com a natureza, tá bom? Então, pois para esses povos a natureza é parte da vida deles, é essencial, é primordial, é sagrada. Então, continuando a leitura, embora vivam em regiões diferentes, esses povos eles têm em comum esta relação de respeito, de harmonia, de cuidado com a natureza. Então, sobre esses povos e onde vivem, vamos ligar corretamente as colunas às imagens. Vamos lá? As comunidades caiçaras, nós já sabemos que as comunidades caiçaras, elas moram próximos, né? Elas vivem próximos ao mar, não é mesmo? Então, a gente vai ligar os caiçaras, tá? À sua moradia, vamos lá? Então, os caiçaras estão aqui, olha só, gente, ó. É o último lá embaixo, tá, ó. Esse aqui, tá? Próximo ao mar. Outra, comunidades caboclas, olha só. A casinha de um caboclo aqui, ó. Tá bem aqui que a gente estava vendo agora mesmo, né? Então, vamos ligar. As comunidades ribeirinhas, nós sabemos que os ribeirinhos moram em casas de palafita, então tá bem fácil encontrar aqui, né? Olha só. E as comunidades quilombolas, olha só, pareciam
os quilombolas, olha só, eles moram em casas, né, muito próximas, parecidas com casas indígenas, né, mas elas são cobertas, a diferença dessas casas é que elas são cobertas com palha, tá bom? Aqui. E é diferente, ela é bem próxima às casas das comunidades caboclas, tá? Por quê? Lembram daquela associação que a prof fez, que os caboclos, eles têm as plantas mais próximas das suas casas, né? Enquanto as comunidades quilombolas, elas têm as plantas um pouquinho mais afastadas das suas casas, certo? Muito bem. E as comunidades indígenas, olha só, eles fazem um limpão no meio da floresta e cada um constrói a sua oca, não é mesmo? Então vamos ligar lá a comunidade indígena a sua imagem respectiva, tá bom, gente? Então, esta era a nossa aula de história, tá? Foi praticamente, parcialmente, um resumo para a nossa avaliação, tá? Nas próximas aulas de história. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de todos, um abraço apertado, um cheiro, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.